E aí, galera? Para não perder o costume, né, dos outros vídeos. Tudo bom com vocês, gente? Olha eu aqui de novo, aqui para vocês, bem massa. Ó, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre o diagrama de Pauling, beleza? Gente, diagrama de Pauling. Quando eu falo esse nome, diagrama de Pauling, os alunos já ficam, meu Deus, diagrama de Pauling, diagrama de Pauling. Gente, não tem mistério. Eu vou ensinar um bizu para vocês hoje, um bizu massa que vocês podem fazer o diagrama de Pauling de uma forma bem tranquila. Não tem mistério. É o bizu do pão. Se liga aí no bizu do pão. Beleza, gente? Ó, o diagrama de Pauling ele tem uma série de atributos, ele tem uma série de significados que vocês precisam saber. Sabe por quê? Porque o diagrama de Pauling ele pode auxiliar você a entender um monte de coisas. Aí daqui para o final eu vou mostrando para vocês o que é que ele pode fazer, beleza? Então vamos começar, né? Vamos começar falando um pouquinho desse cara. Olha aí, Linus Pauling, ele tem uma cara de uma pessoa extremamente normal, né? Uma pessoa que viveu entre nós normalmente, né? Uma cara de um ser inteligente, né? Então, gente, esse aí é o famoso Linus Pauling, que ganhou um prêmio Nobel em 1954 por causa dos seus estudos sobre a estrutura eletrônica do átomo, ok? Gente, Pauling, ele foi um cara muito importante na química. Interessante, eu estava lendo sobre a história dele, ele morreu em 1994, pouco tempo atrás, né, gente? Então, assim, ou seja, Pauling, ele tá fazendo parte da nossa história, assim, tipo, atualmente, beleza? Os seus estudos ganharam notoriedade em 1939, na década de 30, não é que ele já é bem assim antigo, né? Então, desde a década de 30 que os seus estudos vêm tendo notoriedade. Então, Pauling estudou a química inorgânica, falou sobre ligações, criou os orbitais e criou o seu diagrama, que é muito famoso, que é o diagrama de Pauling, tá? Gente, só para vocês terem uma ideia, o diagrama de Pauling, ele vai até a letra H, para quem já entendeu, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas a gente só vai estudar as letras S, P, D, F, porque são suficientes para a gente entender, tá bom? Então, ó, primeiro de tudo, o que é o diagrama de Pauling? O diagrama de Pauling, pessoal, é o diagrama de energia. É um diagrama que distribui os elétrons em subníveis de energia. Tá certo? Só para que vocês possam entender assim, qual é a definição do diagrama de Pauling? Eu não sei qual é a definição. Eu sei que é um diagrama, mas eu não sei o que é. Então, o diagrama de Pauling, também conhecido como diagrama de energia, é a representação da distribuição eletrônica através de subníveis de energia. Está lá em cima. Beleza? Então, esse é o diagrama de Pauling. E a gente agora vai aprender como construir o diagrama de Pauling através de um bizu tranquilo e de boa. Se liga aí no bizu. Bizu, aquela dica maravilhosa. Ó, constrói o diagrama. Sempre que tu for construir o diagrama de Pauling, pensa no diagrama do pão que eu vou te apresentar agora, ou no da fome. Tu quem sabe eu chamo de diagrama da fome, diagrama do pão, depende do dia. Quando eu tiver com fome, é diagrama da fome. Quando eu tiver sem fome, diagrama do pão. Enfim, vamos lá. Gente, perceba aí. Começa assim, ó. Sem pão. Na segunda linha. Na terceira linha. Sem pão dá. Na quarta linha. Sem pão dá fome. Olha quem tá com fome. Sem pão dá fome novamente. Beleza? Na quinta linha. Sem pão dá. E na sétima linha. Sem pão. Ok? Então, gente, perceba. O diagrama de Pauling ele tem 7 linhas. Se você memorizar essa ordem, você não erra nunca. Vamos de novo? Vamos de novo, vamos de novo. Deixa eu apagar aqui. Vamos de novo. Apaga. Sem pão. Sem pão dá. Sem pão dá fome. De novo. Sem pão dá fome. Sem pão dá sem pão. Beleza? Então, se tu conseguir memorizar essa sequência, tu vai conseguir fazer o diagrama de Pauling de boa. Só que é só isso, é? Não. Não é só isso, não. O que é que tu vai fazer agora? Na primeira linha, tu coloca 1 em todo mundo. Na primeira linha só tem um elemento lá. Na segunda linha, tu coloca 2 em todo mundo. Na terceira linha, tu coloca 3 em todo mundo. Na quarta linha, tu coloca 4 em todo mundo. Na quinta linha, tu coloca 5 em todo mundo. Na sexta linha, tu coloca...
E na sétima linha tu coloca 7 em todo mundo, beleza? Aí a partir de agora é que a gente começa a entender. E foi aí que eu disse, ó. Pauling construiu o seu diagrama com as letras S, P, D, F, G e H. Mas nós só estudamos até S, P, D, F porque é suficiente para a gente distribuir os elementos da tabela periódica, tá certo? A ideia do diagrama de Pauling é esse, é pegar os elementos da tabela periódica, os seus números atômicos, que quando o átomo é neutro é igual ao número de elétrons, e distribuir. Olha o nome, distribuição eletrônica, então vamos distribuir os elétrons do átomo, tá bom? Ó, aí Pauling determinou 4 orbitais diferentes, orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. E cada orbital ele cabe uma certa quantidade de elétrons, tá bom? No orbital S cabem 2 elétrons, é por isso que fica assim, ó, S2, ok? No orbital ou no subnível P cabem 6 elétrons. No orbital ou no subnível D, tá? Cabe 10 elétrons e no F cabem 14 elétrons, tá bom, pessoal? Então, esse aí é o diagrama de Pauling completo. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Sempre tentem, no máximo, colocar o diagrama de Pauling sempre simétrico, para que você não possa errar na hora que a gente for começar a fazer a distribuição. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como é que faz a distribuição. Então, para ficar bem simétricozinho, olha a mágica, 1, 2, 3 e já! Olha que maravilha! Ele ficou bem simétrico agora, tá bom? Então, gente, vamos lá. Antes da gente falar sobre a distribuição, eu quero mostrar algumas coincidências para vocês. Não são coincidências, são teorias, mas geralmente a gente nunca vê isso em sala e a gente nunca faz essa relação dessas teorias. Olha as mensagens aí aparecendo, eu já tirei essas mensagens, mas tudo bem. Ninguém viu. Beleza? Então, gente, observa aí, observa um detalhe aqui, ó. Preste atenção. Observe esse detalhe aqui. Esse aí é o diagrama, né, de subníveis e níveis de energia. Daqui a pouco eu vou falar o que danado é isso. Ah, mas eu vou falar agora, na verdade. Então, vê só. Escolhi o 3D10 aleatoriamente. 3D10 aleatoriamente. Vamos entender o que é que cada item desse aí representa para a gente. Primeiro, o 3 representa o nível de energia, tá bom? Então, o 3 ou qualquer outra letra, aqui, ou número, no caso, que vem na frente, representa o nível de energia. O nível de energia a gente faz relação com a camada do átomo, ou seja, terceira camada do átomo, terceiro nível de energia. Ou na tabela periódica, terceiro período da tabela periódica. Tudo isso aí é somente do nível de energia, beleza? Agora, essa letrinha S, P, D ou F, no caso aqui é o D, são os subníveis, tá bom? Onde a gente vai encontrar o elétron. E esse númerozinho aí na frente é justamente, o pequenininho, é justamente a distribuição do elétron. Então, esse númerozinho aí em cima representa o elétron que nós vamos distribuir dentro deste subnível, neste nível. Gente, pode parecer um pouquinho, é um pouquinho complicado, são muitos níveis, subníveis, mas você vai se acostumando, tá bom? Depois eu vou fazer atividade. Assiste nossa próxima aula sobre números quânticos, que tu vai entender um pouquinho mais também sobre o diagrama de Pauling, tá bom? Beleza, sai daí que agora eu quero continuar. Olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer relação. Quando Linus Pauling ele estabeleceu esse diagrama, ele seguia uma coisa também que Bohr falou lá no modelo atômico de Bohr. Depois tu assistir lá o vídeo sobre o modelo atômico. Olha só, é só mexendo aqui nessa aula. Então, gente, Bohr ele atribuiu letras a cada camada do átomo. Então, Bohr disse que a primeira camada ele chama de K. Então, o diagrama de Pauling faz relação com as camadas. Olha lá, a primeira camada, eu vou pegar o mouse aqui, ó. A primeira camada K só tem esse nível e esse subnível de energia, 1s2. A segunda camada do átomo L refere-se, olha aqui, ó, número 2, segunda camada, segundo nível de energia. A terceira camada é M, terceira camada, olha aqui, terceiro nível de energia. Veja como esse diagrama de Pauling ele faz relação com a camada do átomo. Então, isso aqui está diretamente ligado. Então, gente, vê só. Um detalhe que eu acho que você nunca percebeu. Por que o diagrama de Pauling tem 7 linhas? Porque o átomo tem 7 camadas. E a tabela periódica tem 7 períodos. Olha que maravilha. Nunca tinha pensado nisso. Você está pensando nesse momento, né? Mas é isso aí. É com o Tiago Mito que tu aprende. Vamos lá. Então, gente, olha lá. Só para a gente finalizar aqui, ó. Camada O é a quinta camada. Camada P é a sexta camada. E camada Q é a sétima camada. Não sei por que Bohr quis chamar as camadas de letras e não de números.
Foi ele, ficou e vamos nessa, vamos bola para frente. Ó, como eu disse, podemos fazer relação com a tabela periódica, tá bom? Então, no primeiro período, eu só vou ter essa distribuição eletrônica, um S2, que é a camada K. No segundo período da tabela periódica, eu vou ter essa distribuição eletrônica. No terceiro período da tabela periódica, eu vou ter essa distribuição eletrônica. E assim vai até o sétimo período. Gente, então veja, com o diagrama de Pauling, eu já estou vendo que eu posso fazer relação com o átomo e fazer relação com a tabela periódica, ok? Então veja como ela já é importante. Tabela periódica e o átomo, ou seja, é praticamente tudo de química geral, né? Beleza? Outra coisa que os professores sempre falam, mas a gente nunca vê. Pessoal, cada camada ela comporta um número máximo de elétrons, tá bom? Então, vê só. No primeiro período da tabela periódica, que é a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. Por quê? Olha lá, o número 2. Eu selecionei sem querer todo mundo, mas era só para selecionar esse 2 aqui de cima, ó. Então, ó, esse 2 aqui de cima refere-se ao 2 que aparece aqui. Então, eu estou dizendo para você que na primeira camada do átomo, ele só pode ter no máximo até 2 elétrons, beleza? Na segunda camada, perceba agora, ficou melhorzinho, né? Dá para a gente ver. Na segunda camada do átomo, eu tenho aqui 2 elétrons e eu tenho 6 elétrons. 2 mais 6 dá igual a 8. Olha lá, o 8 apareceu ali. Veja como é uma coisa que tem relação com outra, não é nada solto, gente. É tudo certinho aí, beleza? Olha lá, na terceira, aí eu já pulei direto para a quarta, né? Deixei a terceira para lá, porque só para a gente não fazer tudo, acho que vocês já entenderam, né? Na quarta camada do átomo, eu tenho 32 elétrons, por quê? Porque é 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. Então, temos aí 32 elétrons, beleza? E assim sucessivamente. Então, você vai ver essa representação, essa soma de todas as camadas. Tá bom, pessoal? Beleza? Sumiu aí. Então, a partir de agora, eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão utilizar o diagrama de Pauling. Vocês vão utilizar, eu acho muito engraçado, quando o aluno pega o diagrama de Pauling, ele quer botar de qualquer jeito. Não! O diagrama de Pauling tem a forma de ser utilizada, a forma em nível crescente de energia, tá bom? E a forma de nível crescente de energia não é linear, ela vai ser uma forma diferenciada que a gente vai fazer por linhas na diagonal, assim, ó. Vou colocar aqui para vocês, tá? Então, olha, sempre o primeiro elemento que vai fazer parte da distribuição é 1s2, tá lá embaixo, ele lá embaixo, beleza? Aparece a seta, aparece o elemento ali, é tecnologia, eu sou high-tech. Beleza? Então, ó, depois o segundo elemento, olha lá, na seta diagonal, vai ser o 2s2. Então, gente, sempre começa com esses dois primeiros elementos. Então, já grave, começa com 1s2 e 2s2. Aí, ó, um detalhe, você vai somando o número de elétrons até isso aqui, esse númerozinho de cima, bater com o número que você quer distribuir. Então, por exemplo, se eu estivesse distribuindo o número 10, estou distribuindo o número atômico 10. Então, por enquanto, eu tenho aqui, ó, 2, em cima aqui, 2, mais 2, 4. Ainda falta um 6, não é? Então, eu vou continuando, vamos lá. Aí agora vem ali, ó, o 2p6 e o 3s2. Então, vê, se eu tivesse distribuindo o número atômico 10, eu iria colocar aqui a distribuição até o 2p6. Por quê? Porque seria assim, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Aí parava aqui a distribuição eletrônica, beleza? Se fosse 9, porque todo mundo me pergunta, professor, se for 9, aqui não é 2p6? Pessoal, é 2p até 6. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, beleza? Se fosse 9, seria 1s2, 2s2, 2p5. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, tu pode mudar, tá bom? Se for a distribuição do hidrogênio, é só 1s1. Hidrogênio é 1s1 e acabou. Beleza? Mas vamos continuar. Eu vou destrinchar o diagrama de Pauling todinho para vocês. Então, vindo aqui, ó, vou voltar. Vem na diagonal. Depois que tu usou o 2s2, tu vai lá em cima de novo no diagrama, ó, aí vai para 2p6 e depois 3s2. Olha a diagonal, olha a seta para baixo aí. Beleza? Aí depois tu vai para quem? Depois que tu fez o 2p6 e o 3s2, aí tu volta lá de novo para o 3p6 e o 4s2. Olha lá. 3p6 e o 4s2.
Aí depois tu vai descendo de novo, ó, tu sobe lá 3D10, 4P6, 5S2. Aí agora eu vou colocar de 2 em 2 fileiras para ir mais rápido, tá bom? Aí ó, tu vai lá 3D10, 4P6, 5S2, depois 4D10, 5P6, 6S2. Por que ele fica sempre mudando? Porque não é em ordem crescente de número, é em ordem crescente energética. Então, tipo assim, o nível e o subnível 4D10, ele é mais energético do que o 5S2, é por isso que ele vem depois, beleza? E para a gente terminar as duas últimas fileiras, aí todo tal diagrama, está aí para vocês, todo o diagrama de Pauling definido, dividido e escrito, tá bom? Professor, eu preciso decorar essa linha de baixo todinha? Não, pessoal, você precisa saber montar pelaquela regrinha do sem pão da fome, o diagrama, se você souber montar aquela regrinha, ó, tá perfeito já, beleza? E aí, ó, para que serve o diagrama de Pauling para a gente terminar a nossa aula de hoje? Gente, o diagrama de Pauling serve para distribuir os elétrons, óbvio, ótimo. Serve também para a gente localizar o elemento na tabela periódica, beleza? Se eu sei localizar o elemento na tabela periódica, eu sei de todas as propriedades daquele átomo, beleza, pessoal? Então, serve aí. Serve para a gente determinar as propriedades periódicas do átomo. Se o átomo tem um raio atômico maior, menor, eletronegatividade, afinidade eletrônica, densidade, volume, todas as propriedades periódicas que a gente também vai ver lá na frente. Serve para a gente determinar os tipos de ligação. Eu consigo entender se aquele átomo ele vai ser doador ou receptor, só pelo diagrama de Pauling, ok? Consigo entender se ele vai ser metal, se ele vai ser ametal, se ele vai ser gás nobre, se ele vai ser um elemento radioativo, transurânico. Então, gente, o diagrama de Pauling ele serve para uma infinidade de coisas. Serve para, como eu já disse, né, para a gente saber se ele é metal, se ele é ametal, se ele é um íon, se ele tem tendência a ser gás, sólido ou líquido. Então, gente, o diagrama de Pauling ele serve para praticamente tudo que a gente vai fazer no átomo, beleza? Então, ó, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tira um print aí, tira um print com a minha foto. Tira um print, deixa esse material aí no teu caderno, porque já é um mapa conceitual para tu poder estudar, beleza? Tira esse print aí maravilhoso que é só sucesso. Ó, um beijo do Mito e até a próxima aula.